Fala aí, rapaz! Fim da linha para os brasileiros no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Que derrota decepcionante por um lado do Fluminense agora há pouco contra o Chelsea, mas uma derrota de muito orgulho também, porque este Mundial de Clubes o Fluminense representou, hein? Como jogou com ganas, jogou com sangue nos olhos o Fluminense este Mundial. Desde o primeiro jogo contra o Borussia, apesar do empate lá na primeira rodada contra o Borussia, o Fluminense foi muito melhor. E eu vi até alguns companheiros de imprensa comentando durante o jogo agora a vitória contra a derrota para o Chelsea, que o Fluminense chegou onde dava para chegar, o Fluminense chegou no seu limite. Eu não acho que o Fluminense chegou onde dava para chegar e chegou no limite. Acho que o Fluminense podia chegar mais longe, podia ter avançado até essa final. O Fluminense venceu a Inter de Milão, que é muito mais time do que esse Chelsea. Venceu o Al Hilal, que para mim é mais time, tem mais jogadores de nome, de casca, do que tem esse Chelsea. É verdade que esse Chelsea é mais time do que o Borussia Dortmund, mas eu acho que o Fluminense talvez não tenha acreditado tanto assim nele que era possível. Esse Chelsea, é bem verdade que não é o mesmo Chelsea que começou o campeonato. A chegada do João Pedro eleva muito o nível técnico do Chelsea, do ataque do Chelsea. O ataque do Chelsea, principalmente com o Pedro Neto do lado esquerdo, não é um ataque tão perigoso assim. Não ameaça tanto. Palmer no meio campo, um jogador habilidoso, mas não é um finalizador. Mas o João Pedro coloca o sarrafo lá em cima. O melhor jogador desse elenco do Chelsea, talvez ao lado do Caicedo e do Palmer, mas pelo poder de decisão que a gente viu hoje do João Pedro, chegou agora 2 jogos, fez 2 gols hoje, mais de 400 milhões de reais a contratação dele junto ao Brighton. É um cara que chega para mudar a perspectiva do Chelsea, tanto no campeonato inglês como também na Champions. O Chelsea vai voltar a jogar Champions e o João Pedro lá na frente, fundamental para que esse time sonhe com alguma coisa interessante. O João Pedro fez a diferença, ele pode fazer a diferença, ele melhorou muito o time do Chelsea, mas também não é uma andorinha que faz verão, né? O Fluminense tinha time para vencer esse Chelsea. Se aquele pênalti fosse confirmado hoje, acho que e o Fluminense marcasse o gol, as coisas poderiam ter tomado um outro rumo. Para mim foi pênalti. Mesmo acidentalmente, é pênalti. Para mim, o árbitro acertou ao marcar o pênalti e o VAR errou ao corrigir. É uma questão de interpretação, mas na minha opinião foi pênalti. Eu esperava um pouco mais do Cano no jogo de hoje. A gente não viu aquela liderança, aquele cara decisivo, chegou a ser substituído no segundo tempo. Acho que faltou um pouquinho de presença do Cano dentro de campo. A entrada do Everaldo melhorou o Fluminense. No ataque jogou poucos minutos, mas ele trouxe um gás novo, trouxe esperança para o Fluminense. A bola não entrou, mas eu achei que ficou faltando um pouquinho do Cano no jogo de hoje. Acho que o Fluminense sai da competição muito maior do que entrou, com mais visibilidade, com mais dinheiro em caixa, com jogadores novos sendo projetados, ganhando visibilidade para o futebol europeu. E aí eu destaco o Hércules. Para mim fez um mundial incrível o Hércules pelo Fluminense. Talvez ele ao lado do Arias, os dois melhores jogadores do Fluminense nesse Mundial. O Arias muito habilidoso, para mim o melhor jogador do Fluminense, mas o Hércules também fez um grande campeonato e merece muito destaque. E o Fluminense também, mais uma vez, ele surpreende com... A gente vê cada vez mais os times europeus buscando jovens, né, para compor o elenco, e o Fluminense um pouquinho na contramão, tendo o Thiago Silva e o Fábio como dois caras fundamentais nessa campanha. O Fábio, 44 anos, pegando até o Wi-Fi, mostrando que a idade nem sempre pesa. O Fábio vivendo um grande momento, parece que a cada ano que passa ele vai se superando, vai vivendo o auge.
E o Thiago Silva, toda a liderança, a confiança que ele passa para o time ali atrás, organizando a equipe, com a faixa de capitão, colocando respeito dentro do seu time e diante do adversário. Todo adversário que olha para frente, olha para o Fluminense, vê do outro lado o Thiago Silva, já coloca um respeito automático, porque o cara realmente faz muita diferença. Thiago Silva disse que sonha estar na próxima Copa do Mundo, não sei se vai dar para ele, mas esse Mundial eu acho que ele foi muito bem. Achei que o Fluminense faltou acreditar um pouquinho mais. Dava para ganhar desse Chelsea, dava para ganhar do Chelsea. O Chelsea foi vencido pelo Flamengo. Ah, não tinha o João Pedro, mas o Flamengo foi muito superior àquele Chelsea. Mesmo se tivesse o João Pedro naquele jogo, se a gente colocar o João Pedro naquele jogo, claro, mudaria muita coisa, mas acho que o Flamengo ainda teria condições, teria vencido aquele jogo, como eu acho que o Fluminense tinha condições de vencer a partida de hoje contra o Chelsea. Não deu, mas o resultado de tudo isso foi muito positivo para o Fluminense. Volta para casa empurrado pela sua torcida, nos braços da torcida, com certeza vai ter uma recepção calorosa no Rio de Janeiro. Esse time vai ser abraçado e vai dar uma motivação para a sequência do ano. Já tem o Campeonato Brasileiro começando daqui a pouco e o Fluminense, que está entre os primeiros colocados, se mantiver essa confiança como teve no Mundial, é diferente o campeonato de pontos corridos, é diferente do mata-mata, que é mais o estilo do Renato Gaúcho, mas ainda assim muita coisa positiva para se tirar desse time. Parabéns, Fluminense, que baita campeonato mundial. O Chelsea foi merecida essa classificação, afinal de contas, jogou melhor do que o Fluminense. O meio-campo do Chelsea mandou no jogo com o Enzo, com o Palmer, com o próprio Caicedo. Os caras dominaram as ações. O Chelsea vai para essa final de uma maneira merecida. E agora aguarda o vencedor de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Acho que o PSG tem um pequeno favoritismo contra o Real, mas a camisa do Real pesa demais e num torneio assim de mata-mata, competição curta, a gente sabe como as coisas acontecem no Real Madrid. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez quem esteve aqui no vídeo. Deixa o comentário aqui embaixo. O que você achou do Fluminense? Concorda comigo, não concorda? Deixa o like, compartilha, deixa a sua opinião para a gente ir discutindo aqui um pouquinho de futebol e dê a sua opinião também, quem vai vencer Paris Saint-Germain ou Real Madrid e quem vai encarar o Chelsea e vai vencer esse Mundial, Chelsea, PSG ou Real Madrid. Valeu, boa terça-feira, boa semana para todo mundo e é nóis.